Troca de volta ao vivo, 00:02, Edinho, Milton Mendes, tudo bem? Foi tudo certo o primeiro bloco? Sobrevivemos bem? Pô, foi legal dessa, né, Edinho? Passamos bem até aqui. O Edinho me deu uma cotovelada aqui, mas bem. Edinho, você que olhava o jogo ali, mais uma visão privilegiada, de trás pra frente. Camisa 10, teve uma época que o pessoal falou, tá saindo de moda, uns anos atrás tá saindo de moda, não é mais tão útil. E aí, de repente, todos os clubes correndo atrás de camisa 9. Como é que você vê esse momento? E tem poucos camisas 9 jovens sendo formados no Brasil, eu tenho essa impressão. Eu acho que o Pedro do Fluminense é o único com menos de 25 anos. O Fluminense tem uma boa categoria de base. E o Pedro é um jogador que foi artilheiro em todas as categorias, né? Então você tem que dar oportunidade, né? E tem que dar espaço para um jogador desse. O Pedro foi ganhando espaço devagarinho, com o Fred também como titular, entrava aos poucos. E agora que o Fred saiu, depois veio o Dourado, o Henrique Dourado, e ele alternava, entrava, assim, ganhou experiência, e agora está mostrando que é um grande jogador. Vamos ver então na reportagem do Plácido Bess como é que está sendo essa reinvenção do camisa 9 no Brasil. Quem fica mais perto do gol adversário tem chances maiores de marcar, certo? Saiu o cruzamento, desvio! Martin Silva no rebote de novo, não entra! Atualmente essa é uma meia-verdade, ou melhor, 1/5 de verdade. Até agora no Brasileirão 2018, 1 a cada 5 gols foi marcado por um centroavante. O futebol está cada vez mais dinâmico, né? Hoje em dia dificilmente você vai ver um centroavante ficar lá dentro da área parado, esperando o cruzamento para botar a bola para dentro. Esse dinamismo citado pelo Diego é reflexo dos esquemas táticos usados hoje em dia. Até o início dos anos 2000, a maioria dos times brasileiros jogava no tradicional esquema 4-4-2, com 2 atacantes lá na frente. Um se movimentava e outro ficava mais fixo. A virada do século consolidou de vez a tática mais usada atualmente, o 4-2-3-1. Com isso, o antigo camisa 9 passou a ter que se mexer mais para não ser presa fácil para os zagueiros adversários. É o chamado falso 9. E também as defesas estão bem hoje, os caras às vezes não tem espaço, já sabe que aquele ali é o goleador, já coloca 2. Eu acho que é mais pelo estilo de jogo que está mudando muito, assim. E quem diria, tem zagueiro com saudade do típico centroavante. A gente fica triste, mas a gente sabe que é uma evolução que acontece, né? Não só no futebol, como em qualquer outra área. Mas graças a Deus aí eu tenho visto que o Pedro tem resgatado, né, isso nesses últimos jogos aí, a gente tem visto as atuações dele. Eu sempre fui centroavante, sempre fui pivô no futsal e isso foi importante para mim. Mas eu acho que mudou muito o estilo de jogo, tá mais corrido, né? E o centroavante hoje em dia não pode mais ficar só parado dentro da área. O Pedro tem só 21 anos e é o atual artilheiro do Brasileirão com 9 gols. Um dado evidencia o crescente desaparecimento da função entre os mais novos. De todos os camisas 9 da Série A, apenas o Pedro tem menos de 25 anos. Não é fácil jogar de costa pro gol, poucos estão querendo ser centroavante, mas é uma função importantíssima no futebol que não pode deixar de ter. Em 2003, quando o formato de pontos corridos começou, o Pedro era uma criança, tinha só 10 anos. Nesse meio tempo, foram 15 edições do Campeonato Brasileiro até aqui. Em 13 delas, os artilheiros foram centroavantes. Sinal que mesmo em menor número, quando o número a ser analisado é a quantidade de gols, eles ainda levam vantagem. Tá vendo? Agora todo mundo quer um camisa 9. E criança jogando bola sempre quer ser ou 10 ou 9 do time, né? Ninguém fala assim, eu sou o Edinho. Não, Edinho. O cara quer ser o cara lá na frente. Acha que é fácil. Quer ser o Roberto Dinamite? Jogar hoje em dia como 9, como 10, não é fácil não. Mudou muito a função do 9? Mudou muito, os espaços estão menores e ganhou uma outra função. O centroavante que você, quando perde a bola, não marca ou não inicia a marcação, esse está meio que fora. O Gabriel Jesus foi sacrificado na Copa, assim? Não foi sacrificado. Não? Hoje é importante, necessário e fundamental que o jogador atacante, quando não tem a bola, o seu time não tem a bola, tem que marcar. Isso não foi do Gabriel Jesus. Todo centroavante faz isso. Mas, por exemplo, o Kane, ele estava sempre perto do gol. A gente via, ele sempre estava ali, na hora da marcação dele era desenhada de uma forma que ele não ficasse tão longe do gol, a não ser numa bola parada ou num lance que ele tivesse que acompanhar. Mas o Gabriel, direto era contra-ataque do Brasil, ele era o cara que estava lá atrás.
Mas são Ele características não ia diferentes. chegar a tempo da finalização lá na frente. São características diferentes, o Kane e ele, né? O Gabriel é mais um segundo atacante, um Ele jogador joga aberto mais direto. móvel. Mas no Brasil ele estava mais centralizado. Né? É um jogador mais móvel. E também tem o estilo de jogo. Você tem que jogar em Adaptar-se, função de outros jogadores. O Neymar é um jogador que o time tem que se sacrificar um pouco, dar espaço para o Neymar. Para ele estar perto da área, Para ele sempre estar que perto da área. com a bola. Não necessariamente o centroavante tem que fazer gol. Quem no Brasil que se destaca? A gente tem o Pedro, né, está se destacando, tem o Ricardo Oliveira, que já é veterano e continua se destacando. Quem que vocês gostam, ou que estilo de centroavante vocês acham que sempre vai ter espaço? Eu acho que o centroavante que tem um pouco desses dois, se posiciona bem na área e tem força para marcar velocidade, o Sassá. Sassá. Tem um nível técnico, a finalização dele é boa. Então é um jogador que para mim é muito interessante. E não é um 9 clássico, né? Ele também não é um 9 clássico. É um ligeirinho. Exato. Ele é um ligeirinho, mas se posiciona bem na área. Faz a rotação muito boa, o pivô muito bom. Eu gosto muito do Sassá, só que ele tem de 9 é que quando ele pega a bola, ele não vai olhar para mais ninguém, ele só olha pro gol. Baixa a cabeça e vai na direção do gol. O estilo que o treinador vai querer colocar. Nós temos o nosso principal jogador, que é o Neymar. O bem ou mal, você tem que jogar em função dele. O Neymar precisa de espaço para jogar. Ele não precisa de jogador que vá fazer tabelinha com ele. Se você fizer tabelinha com ele, você traz o teu marcador para ele. Encaixota mais ou menos o Neymar. Essa é uma das críticas que eu tive com a seleção, em cima até do próprio Tite, que não conseguiu, principalmente no último jogo, observar isso. Porque o Marcelo, que é um dos melhores jogadores do mundo, mas com o Neymar naquele jogo, dificultou o Neymar. Por quê? Porque ia para cima do Neymar e, logicamente, levava o marcador e o Neymar ficava sem espaço para jogar. Então, ou seja, 5, 6 ali marcadores o tempo todo. Já falou tudo. Aí chega uma hora, o Neymar não jogou bem. O Neymar, o bem ou mal, ele se sentia na obrigação e na responsabilidade de criar alguma coisa, mesmo às vezes sem espaço. Um jogador que é completamente diferente do Gabriel Jesus é o Borja, por exemplo. Que ele não é o cara que vai ficar voltando para marcar, ele não é um corredor, ele é um 9-9 também, né? Ele é o cara que faz gol, não é exatamente o cara que faz o time todo jogar. Mas é um fazedor de gol. O Borja se posiciona, eu vejo o Borja, nunca trabalhei com ele, mas eu vejo ele muito parecido com o Sassá. O estilo dos dois muito parecido. São jogadores que se adaptam bem no meio, como também se adaptam do lado. Pode se adaptar num 4-4-2 fácil e um 4-2-3-1 com a movimentação, mesmo sendo os dois homens dos lados. Entendeu? Eu acho que o Borja se encaixa um pouco muito parecido com características. É importante também dizer o seguinte, que o centroavante hoje, esse jogador que só joga de centroavante, ele tem que jogar muito bem e fazer muitos gols, porque ele perde um pouco de espaço de outros jogadores que conseguem exercer outras funções também durante a partida. Vocês, treinadores, adoram quem volta para marcar, né? Não é quem volta. Hoje é fundamental isso. Não é. Se um não voltar, você vai jogar com um jogador a menos. Aquela pressão alta é importantíssimo. Não precisa voltar para marcar. Você pode iniciar e deve iniciar a marcação já no setor ofensivo. Nós temos que seguir as tendências, né? As tendências mostram-nos que jogadores têm que ter duas ou mais funções dentro do campo. Posicionar-se de uma forma onde todos atacam e todos defendam. Jogar compactadas. Então, isso cada vez mais vai fazer com que os jogadores mais dinâmicos vão ser prioridades para os treinadores. O cara mais versátil vão ser priorizados pelos treinadores. Que tem essa predisposição também. Exatamente. A gente tem o nosso espião estatístico de hoje falando dos jogadores mais eficientes do Campeonato Brasileiro. O eficiente, no critério do espião, é o cara que faz gol ou assistência, dá o passe para o gol. Vamos ver o nosso espião estatístico de hoje. Será que tem camisa 9 liderando esse ranking? O torcedor do Galo vai sentir a falta dele. Roger Guedes! Gol do Atlético! A saída de Roger Guedes abre espaço para uma briga boa no quesito eficiência. Ricardo Oliveira é decisivo neste Brasileirão. Ricardo Oliveira! Gol do Atlético! Mas desde que a dupla se desfez, o
Galo ainda não venceu. Já são 2 derrotas seguidas. O Palmeiras vence no finalzinho. Quem voltou com tudo depois da parada foi o atacante Pedro. Gol! Festa da torcida do Flu aqui na ilha. Em 2 jogos, o camisa 9 do Flu fez 3 gols e assumiu a artilharia do campeonato. Ele tem ainda outras 2 assistências, empatando com o Ricardo Oliveira no ranking dos mais eficientes. O 3º lugar é dividido entre representantes de clubes de São Paulo, William, Everton e Nenê. Coincidência ou não, dos 10 jogadores mais eficientes do Brasileirão, apenas Pedro e Ricardo Oliveira são camisas 9 de ofício. Afinal, a posição está ou não em extinção? E aí? Não está, né? Já chegamos à conclusão que não está.